Pai do Senhor, meus amados, boa noite, que graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Mais uma noite a gente vai falar da Palavra de Deus e isso é maravilhoso. Fico feliz de poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E é uma alegria para mim poder falar da Palavra de Deus. Meus amados, hoje eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E eu meditando nessa palavra já uns dias atrás, e Deus falou grandemente ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra poderosa, direto do reino dos céus, que diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, neste texto a qual a gente acabara de fazer menção, um texto maravilhoso, a qual fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lendo esse texto por várias vezes e buscando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em orações, ele coloca o tema em meu coração. E o tema a qual eu quero falar aqui nessa mensagem é o escolhido de Deus. O escolhido de Deus. E é tão gostoso, irmãos, a gente quando sabe e se sente um escolhido do papai. O papai, quando escolhe, a vida muda, as decisões mudam, a mente muda, a palavra muda, o comportamento muda, o caráter muda, a fisionomia muda, as amizades já não são mais as mesmas. E é maravilhoso. Quando Deus me escolheu, foi maravilhoso. Foi no dia 1º de janeiro de 2019. E eu me encontrava de uma forma totalmente adversa do que eu estou hoje. Mas Deus, por sua vez, através do amor, da redenção, da propiciação que é feita no sangue de Jesus Cristo, lá no Calvário, me encontrara e mudara a minha vida.
E isso me alegra e muito por saber que eu sou um escolhido de Deus e você também é. Deus, ele tem obra na sua vida, ele tem plano na sua vida. E dentro desse texto, meus amados, o qual a gente leu, a gente vê que Jesus, ele chega ao lago de Genezaré e a multidão o aperta para ouvir a palavra de Deus. A multidão está apertando e lembrando que Jesus está vindo da casa da sogra de Pedro, a qual ele acabara de curar. E ele, saindo pela manhã, a multidão o acompanha e apertando. E o que me traz à memória nessa passagem é que Pedro, Tiago e João, eles estão nesse barco a noite toda pescando, trabalhando. E lembrando que Pedro é um profissional da pesca. E ele passa a noite toda. E eu quero aqui imaginar, conjecturar e abrir um parênteses de que Pedro, Tiago e João, ao sair de casa, lembrando que Pedro, ele é profissional, e os seus companheiros também, e todo bom profissional que se preze, quando ele sai da sua casa, ele sai com um propósito, um objetivo. A gente vai trabalhar, a gente tem uma meta, a gente vai trabalhar, vai fazer isso, tem todo um aparato, um projeto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente faz um projeto da vida diária nossa, do profissional. Eu trabalho com corrimão e quando eu saio de casa, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, e eu só vou vir embora na hora que eu terminar isso. E eu quero imaginar Pedro, Tiago e João saindo de casa e eles fazendo a gente só vai sair de lá ao amanhecer. Pegando ou não, a gente só vai sair de lá ao amanhecer. A gente vai ficar lá. E eles não imaginavam que não ia pegar. Eles estavam acostumados a ir pegar, a ir trabalhar e trazer o alimento, o mantimento para os seus lares. Mas nesse dia, eles trabalham a noite toda e nada pega. Só que eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Não, a gente só vai sair daqui ao amanhecer. É o horário nosso. Não, então tá bom. E eles ficam ali. E o que me leva a maravilhar nesse texto é que se eles tivessem saído pela madrugada, eles chegaram de noite, e aí o tempo vai se passando, e eu quero imaginar aqui que se eles estivessem saído do barco, estivessem encostado o barco na praia, às 4 horas da manhã, 5 horas, e fossem para sua casa, Jesus, ao amanhecer, ia passar ali. Jesus ia passar ali, porque Jesus não muda a sua rota. Jesus não muda a sua rota. Só que o escolhido de Deus tem que estar no lugar certo e na hora certa. O escolhido de Deus. O escolhido de Deus tem que estar no lugar certo e na hora certa. Mas a gente não pegou nada. Não, mas é o objetivo. Fica no seu objetivo. Ninguém mandou. Mas o fulano não dita a sua vida. Fica no seu objetivo. Mas está dando errado. Fica, vai orando, entrega na mão de Deus. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Jesus vai passar no lago de Genezaré pela manhã. Se você abandona o barco na madrugada e Jesus passa ao amanhecer, e aí? Então o escolhido de Deus, ele tem que estar no lugar certo na hora certa. E eu vejo ali os três
lavando a rede. Meu Deus, o que nós vai levar para a nossa família? Não pegamos nada apanhamos. Só que Jesus, Deus, já estava no controle da situação. Deus fechou a boca dos peixes, falou: hoje é jejum. Hoje é jejum para os peixes. E Jesus não deixou ninguém, os peixes não comer nada. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito com Pedro. Com Pedro, Tiago e João, é o escolhido de Deus. Quando nós somos o escolhido de Deus, meu querido, meu amado irmão, não tem para onde correr. É só obedecer e estar no lugar certo na hora certa. Depois, eles são obedientes. Jesus olha, vê 2 barcos. Jesus não podia ter entrado no outro? Podia. Mas o escolhido de Deus, ninguém ofusca o brilho. O brilho é o brilho e já é. Deus olhou e falou: é aquele, já estava. Deus já tinha feito o destino. Hoje eu vou encontrar com Pedro, Tiago e João. Mas tem 2 barcos. Esquece do lado, esquece. O negócio é com você agora. O negócio é com você. E aí, Jesus, ele vai entrar em um dos barcos. O versículo 3 ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentou-se e ensinou do barco a multidão. Jesus entrou, sentou, ensinou a multidão que o apertava. Ele ensinou dali, do barco, ele ensinou a multidão. Quando ele termina de ensinar a multidão, ele fala: Pedro, leva para o mar alto, no barco. E ele obedece. Ele leva. No versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o mar alto e lança as vossas redes. Simão Pedro, por sua vez, nós conhecemos a figura, nós conhecemos a temperatura dele, o gênero dele é forte. E ele vai falar: Jesus, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Obediente. Ele obedeceu. O escolhido de Deus tem que ser obediente. Tem que ser obediente. E Simão Pedro vai para o mar alto. Fazendo assim, Jesus falou: vai para o mar alto e lançar vossas redes. Simão Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra. Então ele vai para o mar alto e lança a rede. Ele é obediente. O escolhido de Deus é obediente. E o versículo 6 vai dizer: fazendo assim colher uma quantidade de peixe tão grande, que suas redes estavam para se romperem. As redes deles estavam para se romper. Eles obedeceram, eles levou o mar para o mar alto, jogou a rede. A hora que puxa, é muito peixe. E a rede está para se romper, mas não rompe, porque Jesus está no barco, meu amado. Se você esteve no lugar certo, na hora certa, obedeceu, a bênção chegou. Juntos, mas eu não estou aguentando de tanta bênção que está vindo, de tantas coisas boas, meu Deus. Eu não vou aguentar, vai rasgar. Não vai, meu querido, sabe por quê? Porque o seu vizinho está precisando, o seu amigo está precisando, o seu parente está precisando. E aí Deus usa você para abençoar o do lado. Você lembra que no começo do texto eram 2 barcos. Os 2 estavam ali decepcionados, mas Deus usou você, usou Pedro. Levou Pedro para o meio do mar, mandou lançar, ele lançou. E aí ele pega uma quantidade de peixe que a rede está para rasgar, mas não vai rasgar. Por quê? Porque Deus tem propósito, meu amado. O escolhido de Deus é escolhido com propósito.
É escolhido com propósito. E aí, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Mas não vai, o dono do mar está no barco, o dono do vento está no barco, o dono dos peixes está no barco, o dono da rede está no barco. É Jesus, meu filho. Você é o escolhido. Você estava no lugar certo, obediente. Agora, meu filho, chegou a bênção. Divide, sabe por quê? O mérito não é seu, meu amado. O mérito não é seu. O mérito é daquele que te chamou. O mérito é de quem te chamou, meu camarada. O mérito não é do escolhido. O mérito não é do escolhido. O mérito é de Deus. Você esteve no lugar certo, bacana, obedeceu, beleza. Só que agora a rede tá cheia, não tá? Tá para se romper, tá para se rasgar. Ei, esquece o nariz empinado, esquece o orgulho e divide com o próximo, divide com quem tá do lado, chama, mas não tá me ouvindo, grita. Abençoa, porque você passou a noite inteira, querido, pescando e não pegou nada. E você era um profissional. Você era bom no que fazia, não pegou nada. Aí Jesus chega no barco, manda você ir para o mar alto. Aí você vai falar, mas eu estive no lugar certo e na hora certa. Eu fui obediente. Meu filho, pode voltar. A crise pode voltar, meu filho. Deus pode tratar com você de novo. Esquece o orgulho, a soberba, a ignorância. Esquece tudo, meu camarada. O mérito não é do escolhido, o mérito é de quem te escolheu. Yemandai asuki yemanchou, yemandai amande kaiassou. Alai amandei sumi yemandai. E depois de tudo isso, ele chama o povo do outro barco, vem, enche. Esse barco está para se afundar, mas não se afunda. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Ele estava no lugar certo, obedeceu, ele reconheceu, falou, meu Deus, o mérito não é meu. Chegou a bênção, ele chamou os do lado. Ele distribuiu a bênção com quem estava do lado. Vendo isso, Simão Pedro, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Agora o escolhido de Deus tem que reconhecer as suas falhas. O escolhido de Deus, ele tem que reconhecer as suas falhas. Ele passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Quando ele está lavando a rede, chega o dono da rede, o dono do barco, o dono da água, o dono dos peixes e fala, ei, vou usar seu barco hoje. Ele entra dentro do barco, pede vai para o mar alto, ele obedece. Ok. Ele reconhece que o mérito não é dele, chama. E ele vendo tudo isso, que estava no lugar certo, na hora certa, obediente. E com o mérito não era dele, mas ele fala, eu sou pecador, eu sou falho. O escolhido de Deus reconhece que vem de uma natureza pecaminosa. O escolhido de Deus, ele reconhece que é falho e não trata os outros com desigualdade. O escolhido de Deus, ele prostra o seu joelho no chão e vai orar, buscar confirmação e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você é um escolhido de Deus. Nessa mensagem, eu quero te dizer que você é, sem sombra de dúvidas, você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. E aqui, nessa passagem, eu quero falar sobre 4 atitudes
de um escolhido de Deus. Quero falar sobre 4 atitudes de um escolhido do papai. A primeira atitude de um escolhido de Deus é reconhecer as suas fraquezas. A primeira atitude de um escolhido de Deus é reconhecer as suas fraquezas. Quando você é apontado e reconhece que está errado, você acha, porque há caminhos que para o homem parecem retos. Às vezes a gente vive, em Provérbios 16:25 vai falar que há caminhos que para o homem parecem retos, mas o final conduz à morte. Então, tem momentos na nossa vida que nós achamos que estamos certos. E a gente vai caminhando, e se a gente não para ouvir os experientes, os senhores de idade, o pai, mãe, os líderes, a esposa, para, meu bem, o que eu estou fazendo? Você acha como é que eu estou andando? Tá de acordo? Eu tenho falhado em alguma coisa? E aí quando ela vem de encontro, você está fazendo isso, não. Isso, a gente reconhece, não. Eu vou tentar mudar, meu bem. Ô pai, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar melhorar. É reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. É reconhecer. E quando a gente vai para a Bíblia, eu vou falar de Jonas. Jonas, quando Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai na grande cidade de Nínive, pregar contra ela, porque a sua malícia tem chegado às minhas narinas. Só que Jonas, ele foge, ele vai, não. Porque Jonas, ele se sente melhor, porque a cidade a qual ele ia ministrar a palavra de Deus, o que Deus tinha ordenado a ele levar a Nínive, era uma cidade chamada Cidade dos Ladrões. Uma cidade sanguinária, onde o povo ali de Nínive, ele pegava os seus inimigos, esquartejava, raspava a pele, não deixava na carne viva, cortava o pescoço, furava os olhos, o cara era ruim. Aí, e Nínive era acostumada a entrar no reino do norte, a qual o profeta Jonas era, e saquear tudo. Então Jonas, por sua vez, fala: não, eu vou lá. Os caras vivem aqui na minha cidade, aqui, saqueando tudo, matando tudo, levando tudo, eu vou lá. Jonas se sente melhor. Fala: eu não vou, eu vou fugir. Ele foge. Só que Deus, ele trabalha nos seus escolhidos. Não tem para onde fugir. Você pode até achar que tem, mas não tem, meu filho. Você precisa reconhecer que você não é melhor que ninguém. Você precisa reconhecer que você é falho. Você é o escolhido de Deus, ok, mas você também é falho, meu querido. E você precisa, é a primeira atitude de um escolhido de Deus, é reconhecer as suas falhas, as nossas falhas. Aí Jonas foge. Deus manda uma tempestade. A gente já conhece a história, eu vou resumir. Deus manda uma tempestade, que o barco está para se quebrar, os marinheiros começam a jogar tudo para fora, mas quem é para jogar não joga, que é Jonas, que está lá dormindo. Talvez se tivesse visão de Deus, os marinheiros não teriam perdido tudo, mas essa é outra mensagem. A gente está na mensagem do escolhido de Deus, e aí Jonas está ali. E quando joga Jonas para fora do barco, o mar se acalma. Por quê? O escolhido de Deus. Deus está querendo tratar. E aí eu quero falar agora. Jonas está dentro da barriga do grande peixe. Né? Jonas está dentro da barriga do grande peixe. E ali não tem para onde ele correr. Ali não tem para onde ele escolher o que ele quer. E ali o escolhido de Deus precisa reconhecer as suas falhas para Deus o livrar do momento que está acontecendo. Porque se não reconhece, meu filho, você não sai. E aí, no capítulo 2 de Jonas, então Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe.
E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele ouviu. E Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouviste a minha voz. Pois Tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as Tuas vagas e as Tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. É o escolhido de Deus, a esperança. Para o escolhido de Deus, a esperança. Mas precisa reconhecer as falhas. As águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com os seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas Tu fizeste subir a minha alma, fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, ó. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, ó escolhido de Deus. E a minha oração entrou a Ti no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a Sua misericórdia, mas eu sacrificarei a Ti com voz de agradecimento. Eu pagarei o que votei, a salvação vem do Senhor. Quando Jonas reconhece a sua falha, quando Jonas reconhece que não é nada diante de Deus, porque a gente acha que a gente é alguma coisa para o ser humano, a gente quer ser melhor, mas diante de Deus, meu filho, ou você reconhece as suas falhas, ou você não vai sair. E quando Jonas ele reconhece as suas falhas aqui, aí no versículo 10, o capítulo 2, olha o que vai dizer: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Aí Deus vem tratando com o escolhido de Deus, Jonas, e dá outra oportunidade. Jonas vem, aí vem, ó, e vem a palavra do Senhor a segunda vez dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Mas Jonas saiu do ventre. Você acha que Jonas não queria sair dali? Você acha que Jonas queria ficar ali? Ei! Até quando você vai ficar no deserto? Até quando você vai ficar pelejando? Até quando você vai ficar lutando contra Deus? Reconhece as suas falhas. Você tem reconhecido suas falhas diante de Deus? É a pergunta. Você tem, ei, escolhido de Deus, você tem reconhecido as suas falhas diante daquele que não tem como esconder nada? Eita lá, Yamandecaia súbia. A segunda atitude de um escolhido de Deus é: o mérito não é seu. Ah, mas eu sou escolhido de Deus, Jutsu. Não, tudo bem, é muito bom. Mas o mérito de você ser escolhido não é seu. O mérito de você ser o escolhido não é seu. O mérito não é seu. E é a segunda atitude de um escolhido de Deus. O mérito não é seu. E quando eu falo de mérito, o mérito não é seu. Na minha infância, adolescência, mocidade, eu encontrava bastante daqueles rapazes que pegavam o carro de outra pessoa como se fosse seu. Pegava carro, pegava moto, adolescente, que gosta de se aparecer, aí pegava o carro, tá lá andando, Jutsu, aí encostava, tá aí, não sei o que, eu fiz esse carro, é meu. O carro nem era dele. O mérito nem era dele. Porque quem trabalhou para ter aquilo ali não foi ele. Quem está pagando as prestações daquele carro não é ele. Aí ele pega o mérito para ele. Tá tudo certo comigo, o carro aqui e tal. Ele é o aproveitador de oportunidade. Ele pega o mérito como se fosse dele. Mas não é dele. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra José. Meus irmãos, pensa como José não sofreu. Meus queridos e amados irmãos, José sofreu demais. José teve o sonho dos feixes de trigo.
dos irmãos dele se curvando. Depois ele teve o sonho da lua, do sol e das estrelas. Ninguém acreditava nele. Chega uma certa feita do pai dele falou: ó, José, vai atrás de seus irmãos, vê como eles estão. E José vai. Só que chegando perto dos seus irmãos, os irmãos já tramam: ó, vamos matar ele, agora é a oportunidade. E joga ele no poço, tira do poço, vende para os medianitas. Os medianitas vendem para Potifar. Meus irmãos, a gente já conhece a história. José sofre por anos, por anos. Até que chega para se cumprir a profecia. E a profecia se cumpre. Os seus irmãos, uma seca na cidade, fome. Através do sonho de Faraó, da vaca magra, da vaca gorda, das espigas secas, das boas, e cumpre tudo. E José está governador agora do Egito, num alto escalão, num patamar elevado. Ele é a segunda voz do Egito, abaixo do rei, do Faraó. E quando seus irmãos vão até o Egito, porque tem fome onde a família deles estão, e Jacó falou: vai lá no Egito, porque lá tem comida. E eles vão. Eles chegam lá, eles se encurvam perante José. O sonho se realiza. Eles não conhecem José, porque José está todo diferente, mudado, requintado, bem vestido. Mas José reconhece eles. José reconhece os irmãos. E quando vai passando a história, a gente conhece a história. Ele tem a oportunidade. Quando Jacó morre, seus irmãos vêm: ei, o pai pediu para você perdoar a gente pelo que a gente fez. Pelo que a gente fez com você, o pai morreu, mas antes de morrer pediu para que você nos perdoasse. José tem a faca e o queijo na mão para descontar tudo. Mas José fala assim: ei, meus irmãos, vocês foram usados por Deus. Deus usou vocês para me enviar aqui antes de vocês, antes de vós. Fiquem em paz. Eu vou cuidar de vocês, das suas mulheres, dos seus filhos. Eu vou cuidar de todo mundo. Ei, fiquem em paz. Vocês foram usados por Deus. O que José está querendo dizer ali? Ei, eu fui um escolhido do papai. O mérito de eu estar aqui não é meu. Eu não posso usar do meu poder, da onde Deus me colocou, porque eu sou um escolhido, e abusar da situação. José podia, mas ele reconhece que é um escolhido de Deus. E ele tem atitude: o mérito não é meu, o mérito é do papai. Outra pessoa que reconhece que o mérito não é seu é Daniel. Daniel sofre na Babilônia, sofre na Babilônia. E todas as vezes que o rei Nabucodonosor teve um sonho e precisava ser revelado o sonho, tinha que falar o que ele tinha sonhado e revelar o que ele sonhou. José revela. Deus traz a revelação a José e José transmite a Nabucodonosor. Depois acontece com Belsazar. Manda-se chamar Daniel. E Deus revela o que o rei tinha visto escrito na parede com o dedo. E quando se pergunta a Daniel: como pode você revelar tantos sonhos assim? E fala: todo o mérito é de Deus, não a mim. Ele podia se colocar acima dos magos, ele podia usar aquilo a favor dele. Mas ele fala: tudo isso vem de Deus.
Todas essas revelações vêm de eu colocar os meus joelhos no chão e buscar aquele que tudo pode. O mérito não é meu. A honra e a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. O mérito é todo dele. Para de você pensar que o mérito é seu. O mérito não é seu, o mérito não é meu, o mérito é todo do papai. A terceira autoridade, atitude de um escolhido de Deus é a obediência. A terceira atitude de um escolhido de Deus é a obediência. E obedecer, a Bíblia vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. E a terceira atitude de um escolhido de Deus é a obediência. Obedecer às autoridades, os patrões, os líderes, isso é obediência terrena. A gente precisa obedecer. Existem ordens. Igual agora, sobre essa demanda da pandemia do coronavírus, a gente recebe o decreto de quarentena para ninguém sair de casa. Se sair, vai ser multado. A gente precisa obedecer. Isso é obediência. Os pastores colocam a ordem que não pode ser aberto os templos das igrejas para se não proliferar o vírus da coronavírus. E a gente precisa obedecer. Isso é obediência terrena. É bom. E Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma cidade que eu te mostrarei. Ele não tinha mostrado ainda. Sai da tua terra, da casa do teu pai, para uma cidade que eu te mostrarei. Abraão junta suas coisas e vai. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele crê na promessa e obedece. Ele não sabe para onde está indo, mas ele é obediente. Ele é um escolhido de Deus. E a terceira atitude de um escolhido de Deus é a obediência. Ó Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, uma cidade que eu te mostrarei. Ele estava olhando para o Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o vou teria dito: vou preparar-vos lugar. É essa casa. Ele estava com os olhos fitados na fé. Ele sabia que ele era um escolhido de Deus e ele escolheu ser obediente. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido à voz do Espírito Santo? Porque na nossa mente, nossa cabeça, nosso cérebro, a gente pensa, tem um pensamento nosso. E na nossa mente, eu costumo dizer que tem um trono. E a gente tem que saber quem está sentado nesse trono. A gente tem que ser obediente. A gente é um escolhido de Deus. Por a gente ser um escolhido, a gente tem que ser obediente. E falar assim: Deus, senta no trono da minha mente, guia a minha vida. Eu quero te servir em obediência. Eu quero ser obediente na sua obra. Porque, meu querido, meu amado, a nossa mente é um campo de batalhas. E dependendo de quem a gente coloca sentado nesse trono, quem governa esse trono aí acaba com o corpo inteiro nosso.
Dependendo de quem está sentado, meu querido, dificilmente o ser humano sobrevive. Por isso que a gente tem que ser obediente e pedir para o papai: papai, me dá obediência, me ajuda a ser fiel a ti. Que é a mesma coisa, a gente pega um carro, nosso carro, e entrega na mão de um bêbado. Aquele bêbado que está trançando as pernas. Você entrega o seu carro na mão do bêbado. E ele pega para dirigir e vai embora. Como que ele vai entregar seu carro? Se ele entregar, só depois a polícia achar. Você entendeu? Vai bater na árvore, no poste, é perigoso atropelar a criança. É a mesma coisa. Dependendo de quem a gente coloca no trono da nossa mente, é isso que acontece. Quando a gente dá conta do nosso corpo, já está todo apodrecido, já está todo deformado. A gente fala o que não quer, magoa as pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. A quarta atitude de um escolhido de Deus é lugar certo e hora certa. A quarta atitude de um escolhido de Deus é estar no lugar certo na hora certa. O escolhido de Deus tem que ter objetivo, propósito. Tem que ser animado, corajoso. Não pegou nada até agora. Não, mas nós combinamos de sair daqui 9 horas da manhã. A gente vai sair daqui 9 horas da manhã. Mas nós não pegou nada, não. A gente combinou, a gente tem propósito. E o propósito a gente vai sair daqui só a hora que ele se findar. Porque senão Jesus pode passar o amanhecer e você sair na madrugada. E aí você perde a bênção. Então o escolhido de Deus tem que estar no lugar certo na hora certa. Para a gente entender, na vida terrena, você combina com alguém um compromisso. Local, hora e data. Você combina com sua esposa: amor, tal dia, no shopping, tal hora, eu vou te encontrar lá. Eu saio do serviço e vou direto para lá. Tá bom? Só que chega no dia, na hora, e você não vai. Só que sua esposa tá lá. Ela está no lugar certo na hora certa, mas e você? Você não tá. Você entendeu? Você precisa estar lá no lugar certo na hora certa, para ela estar alegre com você, para estar em uma união. Ela tá lá, você chega lá, ou então você já tá lá, ela chega, vocês se abraçam e tem uma união, a felicidade. Vamos lá, a janta no shopping, assiste um filme, coisa abençoada. E com Deus é a mesma coisa. A gente precisa estar no lugar certo na hora certa com Deus, para Ele chegar e fazer o que Ele tem para fazer. E aí Ele se alegra, nós se alegramos. É todo mundo feliz. Quando Jesus fala, vai para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No começo foi uma multidão, mas foi demorando, não desce. Cadê o poder? Não desce, foi diminuindo. Mas ficaram os remanescentes, ficaram os escolhidos, os que precisavam, os que estavam escritos no caderno de Deus estavam ali. E eles receberam o Espírito Santo e chegou até nós, até você. Por quê? Porque eles tiveram atitude de um escolhido de Deus. E eles ficaram, eles obedeceram e falaram: não, a gente vai ficar aqui. Propósito do escolhido de Deus. Não, mas a multidão está indo embora.
O poder não desceu, a multidão está indo embora, a gente vai ficar sozinho. Mas não tem problema. Não tem problema. Pode todo mundo ir embora, mas eu vou ficar. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, me perdoe. Versículo 24 vai dizer: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se ele chamou, meu amado, permaneça. Fique no lugar aonde você está. É lugar certo e na hora certa. Não saia, não desista. Enquanto não se cumpre a promessa, não saia, não desista. Não desanimes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. E enquanto vocês estiverem debaixo do meu sangue, debaixo da minha promessa, eu zelo por vocês. Hoje, Deus quer que você esteja no lugar certo na hora certa. Hoje Deus quer que você esteja no lugar certo e na hora certa. Meus amados, nessa noite, nós aprendemos e falamos sobre o escolhido de Deus. E esse escolhido de Deus é necessário ter 4 atitudes. E com toda certeza, Deus espera isso de nós. Com toda certeza, Ele espera isso do escolhido de Deus. Que são as 4 atitudes, que é reconhecer as nossas falhas. Saber que o mérito não é nosso. O mérito não é seu. Ser obediente e estar no lugar certo na hora certa. Então são 4 atitudes de um escolhido de Deus. Reconhecer as nossas falhas. O mérito não é seu. Obediência e lugar certo e na hora certa. Meus amados, Deus continue abençoando as nossas vidas. Eu espero que através desta palavra Deus possa tocar no íntimo do teu coração. Sabemos que enfrentamos momentos dificultosos, uma pandemia a qual o mundo inteiro está chocado e apavorado. Um vírus a qual ninguém consegue enxergar, não se encontra remédio. O mundo está um caos. Mas sabemos, meus amados, que nós somos escolhidos de Deus. E nós temos que agir como tal. Nós somos escolhidos de Deus e temos que agir como tal. Meus amados, não nos desfaleçamos. Vamos manter os nossos joelhos dobrados. Os 3 pilares de um cristão contra essa pandemia e contra as hostes espirituais da maldade. Paulo vai dizer em Efésios, na carta aos Efésios, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nas mansões celestiais. Então, meus amados, que possamos nos amar mais. Jesus vai dizer: ame o seu próximo como eu amei vocês. Então, ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Ame o seu próximo como eu amei vocês, como eu amei a igreja. E como Jesus amou a igreja, meu amado? Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, sem mancha, sem mácula. Mas Ele fez isso por mim e por você. Então, meus amados, os 4 pilares para nós ficarmos firmes são a oração, o jejum, a leitura da palavra e o amor ao próximo. Que possamos ser escolhidos de Deus
mas que tenhamos as 4 atitudes necessárias que foi falado aqui hoje. Meus amados, fiquem com Deus, Deus vos abençoe. Vou fazer uma oração aqui junto com vocês, para que nós possamos finalizar esse vídeo com chave de ouro. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, estou feliz, ó Pai, porque falei a Tua palavra. Estou feliz, meu Deus, porque eu sinto a Tua presença. Meu Deus, vai de encontro, ó Pai, a cada coração nesta noite. Vai de encontro, ó Pai, a cada mente. Dá ânimo, ó Pai, coragem para suportar, ó Pai, as adversidades e essa pandemia, ó Pai, do coronavírus. Guarda, ó Pai, os Teus filhos. Guarda, ó Deus, os escolhidos Teus. Meu Deus, fortalece, guarda, ó Pai, e os protege, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome, meu Deus. Nos dá, ó Pai querido, uma quinta-feira abençoada e maravilhosa na Tua presença, meu Deus. Fica conosco, ó Pai. Guarde-nos, ó Deus. E que possamos, meu Deus, continuar Te exaltando e glorificando o Teu nome. Assim, ó Pai, eu Te peço e Te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados, Deus os abençoe. Fique na paz. Um grande abraço a todos.